Exército espanhol mobilizado para distribuição de ajuda essencial em Valência. Muitos municípios não têm água potável nem eletricidade. Pelo menos 7 mortos no norte de Israel após ataques do Hezbollah. É um dos dias mais mortíferos para o país desde a recente invasão do Líbano. Berlim encerra os 3 consulados do Irão na Alemanha depois de Teherão ter executado o cidadão com nacionalidade alemã. Coreia do Norte lança míssil balístico intercontinental. Sul-coreanos suspeitam que Rússia forneceu tecnologia e informações. Espanha vai mobilizar o exército para as operações de distribuição de ajuda essencial em Valência, a zona mais afetada pela tempestade. As equipas no terreno serão também reforçadas com 500 novos elementos da Unidade Militar de Emergências. Juntam-se aos 1.200 que têm estado a apoiar a população nos últimos dias. A Comissão Europeia confirmou que o governo espanhol solicitou o acesso ao sistema europeu de satélites Copérnicos. Servirá para dar uma visão aérea da devastação e ajudar nos esforços de salvamento. Há milhares de viaturas destruídas, estradas cortadas e zonas isoladas pela água, lama e deslizamentos de terras. Muitos municípios não têm água potável. Na província de Valência, 75 mil pessoas estão sem eletricidade. Já há mais de 150 mortos. Não se sabe ao certo quantas pessoas estão desaparecidas. Por isso, segundo as autoridades espanholas, é provável que o número de vítimas mortais venha a aumentar. O primeiro-ministro espanhol visitou Valência esta quinta-feira e prometeu apoio às zonas afetadas pela tempestade que já fez mais de 150 mortes. Y quiero decirles que cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. Lo dije ayer en mi comparecencia, no vamos a dejar solos a los valencianos y a las valencianas, vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo, es evidente, es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad e a angústia que puedan estar sofrendo as famílias. Sánchez disse ter falado com a Presidente da Comissão Europeia, que já tinha oferecido ajuda à Espanha. Acrescentou que os Estados-membros também colocaram recursos ao dispor de Madrid. As equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes, enquanto recolhem os corpos das vítimas. Alguns permanecem no interior das centenas de veículos retidos nas estradas. O líder do governo espanhol avisa que a tempestade ainda não acabou e pede à população que continue em casa. Pelo menos 7 pessoas foram mortas no norte de Israel esta quinta-feira após uma série de ataques com rockets lançados do Líbano pelo Hezbollah. A principal organização médica de emergência israelita confirma a morte de um homem de 30 anos e de uma mulher de 60 num subúrbio de Haifa. Horas antes, em Metula, junto à fronteira com o Líbano, já se tinham registado 5 mortes. Um agricultor israelita e 4 trabalhadores agrícolas estrangeiros. Foram as mais graves ofensivas a atingir Israel desde a invasão do sul do Líbano no início de outubro. Entretanto, o exército israelita diz que continua a atingir dezenas de alvos do Hezbollah. Esta quinta-feira foram feitos novos avisos de evacuação de áreas no sul do Líbano. Segundo as autoridades libanesas, os ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 8 pessoas. O governo do Líbano afirma que o conflito já fez 1.200.000 deslocados. A Alemanha vai encerrar os 3 consulados iranianos no país. A decisão surge depois de o Irão ter executado um cidadão de nacionalidade alemã. Jamshid Sharmad vivia nos Estados Unidos e foi detido no Dubai em 2020 pelas forças de Teherão. O julgamento que o condenou por terrorismo em 2023 foi considerado uma farsa pela Alemanha, Estados Unidos e por ativistas dos direitos humanos. Wir haben Teheran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird. Daher habe ich entschieden, die 3 iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, München und Hamburg zu schließen.
Segundo a justiça iraniana, Shah Ahmad planeou um ataque a uma mesquita em Shiraz em 2008 que matou 14 pessoas, entre elas 5 mulheres e uma criança. Teherão afirma ainda que houve mais de 200 feridos. O chefe da diplomacia europeia disse estar a ponderar mais sanções contra o Irão. Depois das notícias que dão conta do envio de tropas norte-coreanas para a Rússia, Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, afirmou que ninguém viu soldados de Pyongyang na linha da frente com a Ucrânia e acusa o Ocidente de inflacionar os factos, o que pode levar a uma escalada do conflito. Desde que Lukashenko, apelidado de o último ditador da Europa, chegou ao poder há quase 3 décadas, que o país tem sido um aliado importante de Moscovo. Нам в Европе это надо, нам это не надо. Это ни России, ни Украине, ни нам, и вам тоже, евразийскому континенту, это не нужно. Но опасность велика. Поэтому сегодня, прежде чем выдвигать какие-то с одной другой стороны концепции, и, как это называется у них, план победы или еще чего-то, все это возможно, даже глупости. Но надо сесть за стол переговоров, без предварительных условий. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, anunciou que Moscovo irá assinar um tratado estratégico com o Irão num futuro próximo. Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор, как я сказал, готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет затверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и к взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Moscovo não facultou qualquer prova que sustente as suas afirmações sobre as intenções da NATO ou do Ocidente em agir agressivamente contra a Rússia ou as suas tropas, uma das principais razões alegadas pelo Kremlin para a invasão da Ucrânia no início de 2022. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico intercontinental esta quinta-feira num teste que registrou um novo recorde de altura e tempo de voo. Foi o primeiro destes lançamentos num ano. A Coreia do Sul e o Japão detetaram o disparo que suspeitam ser uma nova arma mais ágil destinada a ameaçar o território continental dos Estados Unidos. O porta-voz do chefe do Estado-Maior da Coreia do Sul alertou para a possibilidade da Rússia fornecer materiais e informações. 러시아가 군사 정찰 위성 발사체의 기술 이전을 하는 것은 그런 가능성 보도가 많이 나왔었는데 이번 그런 ICBM에 대해서는 이미 개발이 상당 부분 진척이 되었고 또 많이 완성을 했기 때문에 굳이 러시아가 정보나 자료 기술을 제공했을지는 좀 의문이 있습니다. Isto acontece quando Washington alerta que tropas norte-coreanas com uniformes russos estão a dirigir-se para a Ucrânia, uma ação condenada pelo secretário-geral da NATO. Apesar das críticas de vários partidos políticos, o recém-eleito presidente do Parlamento austríaco, Walter Rosenkrantz, do Partido da Liberdade, recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán em Viena como o seu primeiro convidado oficial. Os verdes e os sociais-democratas opuseram-se à visita, afirmando que o líder húngaro atenta contra a liberdade de expressão e valores democráticos. O Partido da Liberdade de extrema-direita ficou em primeiro lugar nas últimas eleições. Os especialistas dizem que o partido conseguiu explorar a ansiedade dos austríacos em relação à habitação e aos cuidados de saúde e também culpando muitas vezes a migração por uma série de outras questões. Tanto o Partido da Liberdade como o partido de Orbán, o Fidesz, foram membros fundadores do Grupo Europeu de Extrema-Direita Patriotas pela Europa, que é atualmente o terceiro maior no Parlamento Europeu. O partido opõe-se ao fornecimento de equipamento militar à Ucrânia, questiona a eficácia das sanções ocidentais contra a Rússia e contesta o projeto de integração, bem como o poder concedido às instituições da União Europeia.
As recentes inundações dramáticas em Espanha revelam que a Europa não está preparada para os fenómenos meteorológicos extremos. De acordo com um relatório do Imperial College de Londres, 3 dos acontecimentos mais graves registados nos últimos 20 anos devastaram o continente europeu. O documento estabelece uma ligação entre as alterações climáticas e a intensificação destes fenómenos e o risco de se registarem mais vítimas. While we can't say that extreme weather events are caused purely by climate change, we know that the severity of them is massively enhanced by climate change. De acordo com o relatório, as catástrofes de 2022 e 2023 fizeram mais de 90 mil vítimas na Europa. No entanto, os investigadores continuam a ser prudentes em relação aos números, afirmando que é mais difícil medir a mortalidade provocada por uma vaga de calor do que no caso das inundações. We should be able to prepare for these events. So if you've got heat waves, we should be able to have early heat warnings to tell people not to go out, to try and stay in cool places, to drink more water. When there's flooding coming, we know that we can issue flood warnings, and if people follow those flood warnings and they may have to evacuate the areas that are likely to be affected, it can take them out of harm's way and it can massively reduce the mortality from these events. Este relatório foi publicado alguns dias antes da abertura da COP29, a Conferência Internacional sobre o Clima. A ONU também referiu que, de acordo com a trajetória atual, o aumento da temperatura deverá ultrapassar os 3 graus antes do final do século.